Estamos de volta com a Antena Paulista, visitando hoje o Museu do Ipiranga. Você já deve ter ouvido falar que o inventor do rádio foi o italiano Marconi. Mas 2 anos antes das experiências do italiano, um padre aqui em São Paulo fez a primeira transmissão radiofônica. E agora existe uma campanha para que o padre Landel de Moura seja reconhecido como verdadeiro inventor do rádio. A professora universitária é uma das poucas parentes em São Paulo do padre Landel de Moura. O marido dela era sobrinho neto do padre. Guarda recortes de jornais antigos e livros. Diz que nas reuniões de família, Landel era lembrado como alguém muito solidário, mas acima de tudo, uma pessoa à frente de seu tempo, um descobridor. Desde pequeno, desde criança, ele brincava construindo telefone, por exemplo. Então, as brincadeiras dele já demonstravam algum interesse pelas ciências. O brasileiro Roberto Landel de Moura nasceu em Porto Alegre. Aos 17 anos foi para Roma, onde fez teologia e ainda cursou física e química. A partir daí, as teorias e invenções ganharam mais força. Na volta ao Brasil, passou pelo Rio de Janeiro, onde trocava experiências científicas com Dom Pedro II. Depois, esteve em igrejas de Campinas e São Paulo, berços de grandes criações. Estudos indicam que foi aqui, no pátio desse colégio, no bairro Santana, na zona norte de São Paulo, que antes era conhecido como Colégio das Irmãs de São José, que padre Landel fez a primeira transmissão de voz por rádio, isso no fim do século XIX. Tudo que foi dito aqui foi ouvido a 8 quilômetros na Avenida Paulista, uma revolução e tanto naquela época. No sul do país existem 2 réplicas do rádio feitas a partir de desenhos deixados pelo padre. Roberto Landel conseguiu 3 patentes dos experimentos nos Estados Unidos e no Brasil. Teve o nome incluído em livros de diferentes nacionalidades como o criador do rádio, mas mesmo assim não foi reconhecido no Brasil. O mérito ficou para Marconi, que seguia no ramo da telegrafia. O Marconi acabou levando a fama do rádio assim, em geral, mas o que ele fez, na verdade, foi desenvolver antes de praticamente todo mundo um telégrafo sem fio. Ou seja, o aparelho dele conseguia transmitir através do espaço sem fio, né, através de ondas eletromagnéticas, sinais em código Morse. O que se observa do padre Landel é que na mesma época o aparelho dele já era capaz de transmitir não só sinais em código Morse, mas também a voz humana à distância. Sons musicais, qualquer tipo de som audível, né? O jornalista e escritor Hamilton Almeida estuda a trajetória de Landel de Moura há mais de 30 anos. Escreveu livros a respeito, traduzidos inclusive na Alemanha. Landel morreu de tuberculose aos 67 anos, no anonimato, deixando para trás outros projetos, como o da televisão e Teletipo. Agora, uma campanha pela internet pretende fazer com que o brasileiro, que foi chamado de louco e teve equipamentos quebrados por fiéis que não entendiam as ideias dele, seja conhecido nas escolas como parte da história. Não recebeu apoio, foi perseguido, porque as pessoas não aceitavam, né, ou não entendiam como que um padre era capaz de falar com outra pessoa à distância sem fio. E achavam que era um padre que falava com o demônio. Está tudo comprovado com essas patentes, com documentação, com livros, que ele foi um pioneiro nas telecomunicações. Então, assim como se ensina nas escolas que Santos Dumont é o pai da aviação, seria interessante que o Brasil também passasse a reconhecer o valor desse verdadeiro gênio, né, das telecomunicações como um pai das telecomunicações. Quem quiser participar do reconhecimento ao trabalho do padre Landel de Moura, pode acessar a página da campanha na internet. O endereço eletrônico está aí na tela: www.mlm.landeldemoura, Landel com 2 L's, .qsl.br.